Muito bom dia, uma ótima terça-feira. Bora começar mais um dia falando de Fluminense do jeito que a gente gosta, do jeito que você está acostumado aqui no canal do Lessa. Você que está aí acordando cedo, fazendo seu café da manhã, seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade, como sempre. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, né? A prioridade sempre aqui no canal é trazer notícia, é trazer informação, mas esse vídeo vai ser um pouco diferente porque ao longo deste final de semana, né, eu refleti sobre algumas coisas. A gente teve nessa pausa aí para respirar, esse, entre aspas, descanso em mais uma data FIFA, a última data FIFA do ano, para começarmos essa semana, que pode ser uma semana definitivamente decisiva para o objetivo que nos restou esse ano, infelizmente. Permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então esse vídeo, na verdade, é um desabafo aqui, / apelo, que é direcionado diretamente aos jogadores do Fluminense. A diretoria também, mas aos jogadores, à comissão técnica, ao Mano Menezes, porque são eles que vão definir no fim das contas. São eles que entram em campo e são eles que tomam as decisões. Eu espero de coração que depois de tanta agonia, depois de tanto sofrimento, porque tá sendo um ano sofrido, um ano pesado, um ano em que o torcedor do Fluminense está cansado, né? E ele está desgostoso de ver esse time jogar muitos jogos. Foi assim durante muitos jogos. Quantas e quantas vezes a gente não terminou uma partida falando, cara, que é isso, cara? Assim, a gente em alguns momentos dava nojo, porque não só pelo resultado, mas pela postura de um time que em muitos momentos parecia escolher quando ia jogar, quando não ia jogar, quando queria jogar, quando queria dar o máximo, quando não queria dar o máximo. Então foi isso que foi deixando a insatisfação do torcedor ainda maior, depois de tudo que aconteceu. Depois de um momento em que claramente houve uma postura soberba, uma postura arrogante, vaidade, né, que aí não é uma questão técnica, física, tática, comportamental também. É de como você se expressa, o sentimento que você passa para o torcedor. E aí não adianta ficar pedindo para o torcedor ir para o estádio, ficar fazendo apelo para o torcedor ir para o estádio, vídeo, se dentro de campo vocês não honram a camisa do clube, se dentro de campo vocês não honram aquele torcedor que sai de longe, que chega de madrugada em casa, o cara que faz um esforço danado para ir para o estádio e quando chega lá não vê um time fazer um mínimo, que é dar a vida dentro de campo. Então esse vídeo é um apelo nesse sentido para que esses jogadores, e é muito importante frisar isso, eu já falei isso algumas vezes, mas não custa repetir. Os jogadores que se colocaram como ídolos do Fluminense, alguns que levaram o Fluminense até a conquista da glória eterna, o maior título da história do clube, na opinião de muitos, da maioria, acredito. Muitos desses jogadores podem entrar para uma página negra da história do Fluminense, que é protagonizar o que seria uma das maiores vergonhas que um time, que uma equipe do futebol brasileiro poderia fazer, que é conquistar a Libertadores um ano e ser rebaixado no ano seguinte. É difícil até encontrar um adjetivo para isso. E aí as pessoas olham de fora e falam, cara, como que o Fluminense está nessa situação? Quem acompanha sabe. Quem vive o clube como a gente vive todos os dias, a gente sabe. São muitos motivos, não é apenas um só. Mas não dá para dizer que é injusto, não dá para dizer que é absurdo, porque não é. O Fluminense está onde está hoje, pelo que fez esse ano, não é. Aliás, esse time ele parecia em alguns momentos que estava trabalhando para isso, né? Às vezes a sensação que dava era essa. Pois bem, agora vocês jogadores, vocês terão a oportunidade de uma vez por todas acabar com esse pesadelo e terão a oportunidade de fazerem o mínimo, que é deixar o Fluminense na Série A. Depois disso, quem for continuar, vai continuar, quem não for vai seguir a vida, vai seguir a carreira. Para muitos, talvez não faça a diferença. Mas eu espero de verdade, principalmente para os jogadores que viveram momentos incríveis com essa camisa, que foram alguns idolatrados, alguns sabe, que tiveram um reconhecimento absurdo por parte do torcedor. Que vocês
tenham a hombridade, a dignidade de encarar esses jogos como os jogos mais importantes da vida de vocês. Como se fosse o último jogo da carreira de cada um. Porque eu sei que vai ter talvez alguns torcedores que vão escrever aqui, como eu já vi tantas e tantas vezes, pô, Lessa, o Fluminense com esse futebolzinho, você quer iludir o torcedor achando que o Fluminense vai ganhar esses jogos, porque não vai. Gente, esses mesmos jogadores, não faz muito tempo, esses caras aí ganharam o Fla-Flu. Aí não era com o Tite, não, já era com o Felipe Luiz. Já era com o Flamengo ali iniciando uma reação. Esse time poderia ter vencido o Botafogo. Perdeu naquela bizarrice do Felipe Melo, mas poderia ter vencido o Botafogo. Como esquecer daquele jogo contra o Palmeiras? Um jogo que, para mim, naquele momento, foi muito, talvez o jogo mais importante, certamente um dos mais importantes do Campeonato Brasileiro, mas naquele momento o jogo mais importante, porque era contra um grande time que iria brigar pelo título, e se perde ali, praticamente era Deus, estaria rebaixado. E teve outras partidas que a gente, naquela sequência, os jogos que não foram muito bons, mas foram vitórias importantes, Cuiabá, Bragantino, e o Bahia em casa também. Quando a torcida do Fluminense coloca 40, 50 mil torcedores, é diferente. E quando esses caras encaram os jogos como se fossem verdadeiras decisões, também é diferente. Não que vai jogar um grande futebol, não que todo mundo sabe que vai ser difícil. Mas, gente, mas o Fortaleza está brigando pelo título. Gente, dá para ganhar os jogos. Isso é fato. Agora, depende da coragem, depende da postura, depende de como esses caras vão enxergar essas partidas. É por isso que eu faço esse apelo direcionado a Mano Menezes, a jogadores. Não sei se vai chegar a algum deles, mas que vocês possam entender que vocês estão vestindo uma camisa de um clube com uma história gigantesca, com uma história maravilhosa, e estão representando uma torcida que não merece passar por isso. Estão representando uma torcida que pegaram vocês no colo em muitos momentos. Torcedores que nos momentos mais difíceis sempre estiveram ali. Sempre estiveram presentes. E eu tenho certeza que não vai ser, não sei quantos, a gente tem mais ou menos 19, 20 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Fortaleza, não sei mais ou menos quanto a gente vai ter. Eu espero que muito mais. Eu espero que um público muito maior, porque aumentam muito as chances. E não é pelo Fluminense, é pela salvação, é pela manutenção do Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, esse ano foi um ano de muitos erros. E a diretoria do Fluminense precisa aprender muito com todos esses erros que foram cometidos ao longo de 2024. Eu espero que aprenda, para que a gente possa ter uma realidade diferente de 2025. Mas para pensar em 2025, 2024 precisa acabar, e precisa acabar bem. O Fluminense teve todos esses dias para treinar, os jogadores praticamente todos à disposição do Mano Menezes. Esses caras têm salário em dia, esses caras têm toda a estrutura, vocês têm toda a estrutura, jogadores, para treinar, para trabalhar, o conforto e a motivação maior tem que ser vestir uma camisa de um clube gigante como é o Fluminense. Então não há desculpa, não há justificativas. O Fluminense precisa ser grande nesses jogos. Porque eu estava pensando, cara, é muito importante a gente entrar, virar a semana e começar essa semana da forma como ela tem que começar, uma mudança de postura geral para que esses jogos sejam encarados como finais de campeonato. Por mais que você ache difícil, por mais que você ache complicado, gente, restam pouquíssimas partidas, restam 3 jogos no Maracanã. O Fluminense não pode ir para enfrentar o Atlético em Curitiba precisando ganhar. O Fluminense não pode, contra o Cuiabá, depender obrigatoriamente de uma vitória para não ir para a última rodada contra o Palmeiras precisando de pontos. Porque a gente sabe que quando você entra em campo faltando 2 rodadas e tem que ganhar de qualquer jeito, com outro time não tendo responsabilidade mais nenhuma no campeonato, com mala branca rolando para lá e para cá, a gente sabe que é difícil, não é fácil, qualquer jogo no Campeonato Brasileiro é difícil. Então por isso essas 2 partidas precisam ser as partidas, os jogos
da vida de cada um desses jogadores. É o mínimo que vocês podem fazer. Então, esse objetivo sendo alcançado, não tem motivo para comemorar, para aplaudir, para se orgulhar, muito menos para se orgulhar. Não há nada de orgulho nisso. É apenas o básico, o mínimo que vocês podem fazer. E pensem, o tamanho da tragédia que é levar um time, e da vergonha que é levar um time ao seu maior título e depois rebaixar esse time. Pensem como vocês vão chegar em casa, e como vocês vão olhar para os seus filhos, parar para pensar, falar, pô, será que realmente eu dei o meu melhor? Será que eu fiz o meu melhor? Eu dei o meu máximo? Será que é isso que esse clube, que honra com os compromissos, que tem honrado com os compromissos, com essa torcida que às vezes pega no pé e cobra e tem que fazer isso mesmo? E o torcedor do Fluminense está machucado. O torcedor do Fluminense está agonizando nesse ano. E ele vai cobrar e tem que cobrar. Será que é isso? Esse é o melhor que eu posso entregar? Então, gente, assim, eu só queria compartilhar isso com vocês para a gente virar uma chave definitiva e entender que, enfim, a vida do Fluminense está em jogo nesses 2 próximos jogos. O futuro do Fluminense está em jogo nesses 2 próximos jogos e o que será da gente em 2025 na próxima temporada. São 6 pontos que podem, repito, não matematicamente livrar o Fluminense do rebaixamento, mas deixar numa situação muito cômoda, muito favorável para isso. E depois, passado esse momento, aí vai ser um momento de cobrança, de postura da diretoria, de decisões importantes que serão tomadas em relação a treinador, em relação à saída de jogadores, em relação à chegada de jogadores. E a gente vai ter que ser muito mais criterioso, a gente vai ter que ser muito mais exigente, a gente vai ter que ter um olhar crítico muito mais apurado do que tivemos esse ano. E eu não me julgo por isso, não serei nunca escravo de opinião, refém de opinião, quando ela está errada, porque eu não estou aqui para estar certo acima de qualquer coisa. Quando a gente erra, não vejo mal nenhum, pelo contrário. É um sinal de humildade, falar, pô, isso aqui eu errei. Né? E eu cometi erros de avaliações lá atrás, numa empolgação por tudo que tinha acontecido em 2023, imaginando que 2024 seria talvez não igual, mas que também seria um ano de alegrias. Né? A expectativa era muito grande para isso. E aí, às vezes, você deixa de enxergar ou deixa de ter um olhar um pouco mais crítico para isso ou para aquilo. Então a gente vai se salvar, tenho certeza que a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Dependemos desses jogadores, dependemos da comissão técnica. E eu espero que eles entendam isso de uma vez por todas. E depois que esse pesadelo acabar, a gente olha para 2025 e a gente vai ter que cobrar e ser firme para que não seja um filme repetido de 2024. É isso, galera. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Ao longo do dia a gente vai voltar com mais informações, com mais notícias. Amanhã, inclusive, é feriado também. Mas, enfim, é importante a gente ter em mente e virar essa chave e ter esse sentimento de ir para esses 2 jogos com sangue nos olhos, como se fossem os últimos de cada um, para que definitivamente a gente possa acabar de uma vez por todas com esse pesadelo que está sendo 2024. Fechou? Um abraço, tamo junto. Só vou te pedir para você deixar o seu like, se puder se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário também, que é muito importante. Um abração.